Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Estamos aqui em mais um Momento Democrático. Hoje vamos ter a presença do embaixador Rubens Barbosa, um dos diplomatas de maior presença na vida pública brasileira. Ele tem um mestrado pela London School of Economics. Ele foi embaixador do Brasil junto ao governo inglês, foi embaixador do Brasil junto ao governo americano, chefiou diversas delegações brasileiras em organismos multilaterais, como a Associação Latino-Americana de Integração. O embaixador hoje é consultor, é conselheiro da Fiesp, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Café, publica artigos nos principais veículos do Brasil e em muitos veículos internacionais. É um homem extremamente capaz de nos dar uma boa avaliação do que está acontecendo no Brasil e o que nós podemos esperar. Vai estar conosco o Ronaldo Bianchi, nosso colega de Portal. Embaixador, a primeira pergunta seria sobre o Itamaraty mesmo. A política exterior do governo Bolsonaro foi muito criticada, e até foco de algumas crises no Executivo. Qual a sua análise da política externa nesse último governo? E quais são as suas expectativas agora para os próximos anos a respeito da nossa política externa? Bom dia, obrigado aí pelo convite para participar. E, em relação à política do atual governo, que está se encerrando, eu acho que foi um ponto fora da curva. Quer dizer, os primeiros 2 anos foram realmente totalmente, na minha visão, contrário aos interesses brasileiros. Quer dizer, além da atuação contrária aos organismos multilaterais, o alinhamento automático com o presidente Trump dos Estados Unidos e toda a agenda multilateral de gênero, de família, enfim, de tudo que foi direitos humanos, de democracia, foram contrários ao que tradicionalmente o governo brasileiro defendeu. Nos 2 últimos anos, com a saída do ministro Ernesto Araújo e a entrada do ministro Carlos França, muitos desses itens, dessas questões, foram corrigidas. Em muitos aspectos, o Itamaraty voltou a políticas tradicionais. Mas, como se sabe, a política externa no Brasil é feita pelo presidente, não é feita pelo ministro. Então, a posição do atual ministro foi um pouco de reconstruir pontes, foi um ponto de corrigir os excessos, mas ele não conseguiu mudar a política externa brasileira. Então, nós continuamos com uma série de equívocos, sobretudo na questão aqui da América do Sul. Quer dizer, é inconcebível que, por 4 anos, o presidente do Brasil não fale com o presidente da Argentina. Por outro lado, é também inconcebível que um governo brasileiro tome medidas contra os brasileiros que vivem em um dado país, como aconteceu com a Venezuela, em que os consulados brasileiros foram fechados, em que foi retirado o embaixador de lá. E a Venezuela é um país com o qual o Brasil tinha uma relação muito estreita comercialmente, economicamente, financeiramente e estrategicamente, por causa da fronteira, por causa do tráfico transnacional de armas, de drogas. É um país muito importante. Nós cometemos, na minha visão, o erro de nos isolarmos aqui da América do Sul, ignorarmos os principais problemas. Isso sem falar no começo do governo dos atritos que foram feitos em relação à China, que poderiam ter resultado mais negativamente do que ocorreu.
mas, como eu disse, em relação à China, em relação à Argentina, foram reconstruídas pontes, não é? A relação com os Estados Unidos foi colocada do ponto de vista institucional e não pessoal, como houve no começo do governo, e a política externa desses 2 últimos anos pavimentou a, a perspectiva de uma nova política externa que foi anunciada pelo presidente eleito Lula na reunião da COP do Egito. E essa política é completamente diferente da política do atual governo, sobretudo na questão ambiental, na questão da América do Sul, na relação com os Estados Unidos, com a relação com a China e também a atuação dos organismos multilaterais. Quer dizer, o Brasil vai voltar, a política externa vai voltar ao seu leito normal e o Brasil vai voltar a ter um protagonismo no cenário internacional que perdeu durante o governo Bolsonaro por conta dessas ações como eu descrevi. O Brasil, em muitas áreas, ficou isolado na área multilateral, na área de comércio exterior, né, das negociações comerciais, na área ambiental, enfim. Eu acho que agora, com o novo governo, pelo menos a partir do anúncio feito pelo presidente, eu acho que a política externa vai voltar a ter o dinamismo que teve no passado e o Brasil vai voltar a ter uma posição de realce no cenário internacional e aqui na região vai voltar a ter uma posição de liderança que a gente nunca teve nesses últimos 4 anos. Muito bem. Bom, nos conhecemos há muitos anos e uma preocupação que a gente tem é sobre a área agrícola, né? O senhor é presidente da Associação de Trigo Brasileira e a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem desequilibrado diversos fatores, né, na área do agronegócio, como desde de suprimentos até produtos agrícolas, né? E dentro dessas incertezas que essa guerra está ocasionando, existe oportunidade para o Brasil? Olha, a situação da guerra está realmente muito complexa, está se agravando. Eu acho que o que aconteceu essa semana com a ida do presidente Zelensky a Washington é um sinal de escalada da guerra e, do ponto de vista do agronegócio, como você mencionou, essa instabilidade se reflete nos preços, né, dos produtos agrícolas. Se, por um lado, beneficia o Brasil, que é um grande exportador, por outro lado, cria dificuldades, porque aumentam também os insumos agrícolas que ocasionam uma grande despesa para o Brasil pela dependência que o Brasil tem, não só dos defensivos, né, dos agrotóxicos, mas também dos fertilizantes, né? Então, do ponto de vista do Brasil, a grande oportunidade nessa área agrícola, além do preço, né, da soja, do milho, de outros produtos primários estarem altos, no caso do trigo, o Brasil está se tornando um exportador de trigo. A nossa produção tem aumentado muito e há excedente para exportação. E a demanda que não pôde ser atendida pelas exportações da Ucrânia, por exemplo, em parte estão vindo para o Brasil, né? Países do norte da África, do Oriente Médio, estão comprando trigo de qualidade aqui no Brasil. Essa foi uma oportunidade que surgiu com a guerra. Agora, a guerra também
enfim, a pandemia e a guerra ocasionaram, né, uma análise mais detida de algumas áreas brasileiras e mostrou muitas vulnerabilidades que nós vamos ter que enfrentar, não só na área agrícola, com os defensivos, como eu falei, mas na área de semicomputadores, na área de insumos farmacêuticos, enfim, uma série de dificuldades que o Brasil vai ter que corrigir nos próximos anos. No tocante ao comércio exterior, a concentração de poucos produtos e de poucos mercados é muito negativo, não é? 50% da nossa exportação vai para a Ásia, mais de 30% dos produtos agrícolas vão para um único país, que é a China. Isso nós vamos ter que, de alguma maneira, nos próximos anos, desconcentrar tanto a produção para exportação, diversificar a nossa pauta de exportação, quanto de mercados. Nós não podemos ficar dependendo tanto de uma única região e de um único mercado. Embaixador, sobre o ponto que o senhor até já falou na pergunta anterior, a gente vem lendo no noticiário, os Estados Unidos sinaliza cada vez, de uma maneira mais forte, o seu interesse em um maior envolvimento do Brasil na crise venezuelana. O senhor vê vantagens para nós em nos envolvermos mais na política venezuelana e de nossos vizinhos em geral? Olha, essa questão da Venezuela é muito delicada, eu acompanho muito de perto, já escrevi sobre isso, já falei sobre isso. Como eu disse no início, eu acho que foi equivocada a nossa política de isolamento e de prestigiar um governo paralelo na Venezuela. Nós temos muitos interesses, não vou entrar aqui em detalhe, mas interesses comerciais, interesses econômicos, interesses financeiros pela dívida da Venezuela em relação ao Brasil, interesses estratégicos por causa das nossas fronteiras, que foram deixados de lado. Então, eu acho que a posição do Brasil, junto com os Estados Unidos mencionaram, ou têm mencionado esse assunto ao Brasil, ao novo governo, né? Como o Brasil poderia ajudar para fazer a Venezuela voltar à democracia. Eu acho que isso é muito importante. O Brasil terá um papel, se quiser, né? E se for convidado, terá um papel importante para encaminhar, né, negociações com os diferentes grupos na Venezuela. Quer dizer, a redemocratização da Venezuela passa pela liberdade dos partidos, passa pela soltura de presos políticos, né? Então, o Brasil, em relação à Venezuela, tem que defender a democracia, tem que defender os direitos humanos e tem que defender uma solução de transição para uma democracia justa lá na Venezuela. Certamente o Brasil vai contar com o apoio de muitos países. Os Estados Unidos sozinhos não podem fazer isso, porque há resistências evidentes, né, na Venezuela, mas o Brasil não. E o presidente Lula terá um papel importante. Agora, se houver apenas uma aproximação e um apoio ao regime venezuelano como está, sem essa tentativa de levar a Venezuela de volta à democracia, sem uma visão crítica do governo, do sistema político atual na Venezuela, eu acho que o governo corre o risco da questão da Venezuela se transformar num problema interno aqui no Brasil. Porque nós vimos na campanha eleitoral que esse tema da venezualização do Brasil foi levantado pelo presidente Bolsonaro. E os seus seguidores certamente ficarão atentos para ver como é que o Brasil vai se colocar em relação à Venezuela. Por isso que eu insisto em que a posição do Brasil tem que ser de
a ajudar a democratização da Venezuela e num regime transitório que leve até a eleição dentro de um prazo razoável, com organizações internacionais monitorando as eleições. Se o Brasil fizer isso, vai ajudar a resolver um problema sério que existe aqui na América do Sul, que é a situação na Venezuela, que, inclusive, está trazendo potências de fora da região para atuarem aqui na região. Isso é contrário aos interesses brasileiros. Embaixador, o Brasil está na antessala da OCDE há muitos anos. E nós todos sabemos das vantagens que haveria, principalmente econômicas, para o Brasil de estar participando desse grupo. O senhor vê possibilidade do processo se acelerar agora no novo governo? Não? Olha, eu sou muito favorável ao ingresso do Brasil na OEA. Não por vários dos motivos que estão sendo dados aí, mas por uma questão muito pragmática. Quer dizer, você estar dentro da OEA significa que você está acompanhando a definição de regras multilaterais que vão entrar em vigência nos próximos anos. A OCDE é um fórum em que são discutidas regras econômicas, financeiras, comerciais, agora de meio ambiente, e o Brasil, estando dentro, poderia participar da formulação dessas regras. Esse é o aspecto fundamental. O governo Dilma começou o processo, continuou no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro, ganhou impulso no governo Bolsonaro. As primeiras declarações das pessoas próximas do PT durante a campanha eram preocupantes, porque diziam que esse tema iria ficar na geladeira, ia ser deixado de lado. Na última entrevista do ministro Mauro Vieira, que eu vi, ele teve uma posição diferente. Ele, como foi embaixador em Paris, conhece de perto o trabalho da OCDE, foi representante, né, do Brasil junto ao CDE, na época que ele serviu lá. Na entrevista, deu uma visão menos negativa. Ele disse que essa questão deve avançar, algumas coisas terão que ser reavaliadas, diz ele, não para retrocesso, mas para que a gente se atualize, que a gente olhe para frente. Então, eu acho muito positiva essa afirmação do novo ministro e espero que ela seja prevalecente, né? Que ela prevaleça na decisão interna do governo. Não tem sentido o Brasil, agora, depois de todo esse esforço, nós já estamos com mais de metade de todas as regulamentações da OCDE incluídas no governo, e a questão do meio ambiente, que era uma das dificuldades, com essa mudança de posição aqui internamente, favorece também esse esforço. E, claro, nós vamos ter que fazer como fazem outros países, negociar prazos para que as regulamentações entrem em vigor, um período de graça, talvez para outras medidas, mas temos que continuar a negociação. Ela vai demorar tempo ainda. Normalmente, uma negociação para ingresso na OCDE leva 3 a 4 anos, nós já estamos com 1 ou 2 anos, eu acho que ainda tem algum tempo, dá perfeitamente para o novo governo negociar e tomar pé de toda a situação e, afinal, continuar com esse processo de ingresso do Brasil nesse importante fórum que define as regras. Isso é importante, porque aqui no Brasil se fala muito que é um selo de qualidade, que o Brasil, por uma questão ocidental, deve entrar. Eu não vejo isso, eu vejo mais como uma decisão importante para fazer o Brasil participar das decisões que vão afetar todo mundo no futuro, na área econômica, na área financeira, na área comercial e na área ambiental.
E, embalado nisto, a minha pergunta é a seguinte: nossos centros de pesquisa, nossos centros de planejamento, né, tanto da área governamental quanto da área do terceiro setor e empresarial, para que isso se realize, não só o CDE, mas que se enfrente todos os desafios que se apresentam no cenário internacional, eles estão preparados para assessorar assertivamente as nossas lideranças de produção, empresários e laborais, e a liderança políticas para os desafios que se aproximam? Não, não só em relação ao CDE, mas em relação a tudo, né? O mundo está em tremenda transformação, nós temos grandes desafios internos e externos, as reformas que precisam ser feitas, do ponto de vista internacional, essas tensões globais, né, que estão afetando todo mundo. Nós temos que rever a situação da indústria, que está muito debilitada. A reindustrialização do Brasil é uma das prioridades. Então, o setor privado, na área agrícola, por exemplo, que depende menos do Estado, teve essa evolução toda que nós estamos vendo. Eu acho que outros setores, o setor de serviços, o setor industrial, também tem que começar a tomar medidas de acordo com seus interesses. A máquina do governo aqui no Brasil, como a gente sabe, é muito burocrática, muito lenta. E nós precisamos fazer uma série de reformas. Não sei se o governo que entra agora vai estar disposto a fazer essas reformas para simplificar, para desburocratizar, para reduzir a influência do Estado, não é? Na vida empresarial. Isso é uma grande dúvida que fica, né, para o próximo governo, mas isso é necessário. E como o setor agrícola, acho que o setor empresarial tem que avançar e tomar suas próprias decisões. Por exemplo, na questão do 5G, na questão da inteligência artificial, isso não depende do governo, isso depende das empresas se ajustarem. E isso é o moderno, isso é o que nós precisamos para o Brasil poder ser competitivo nesse mundo de grande transformação. Então, eu acho que os ministérios poderão ajudar, poderão simplificar a vida dos empresários. A reforma tributária, que é uma das prioridades, né, segundo anunciado pelo novo governo, se ela sair, já vai ajudar muito, né? Se sair nos primeiros 6 meses, será uma grande vantagem para os empresários. Mas, de qualquer maneira, os empresários têm que avançar nessas áreas de tecnologia, nessas áreas de ponta. O pessoal depende deles. A regulamentação sobre o 5G já está aí, já está feita, já começa a ser implantada, mas para a indústria, tanto a indústria quanto para o campo, o 5G vai dinamizar, né, vai modernizar, vai acelerar as mudanças que são tão necessárias para a competitividade do setor privado brasileiro. Eu acho que, nesses próximos anos, o principal desafio da economia brasileira vai ser a melhoria da competitividade, para a gente poder competir no mundo em condições de igualdade com nossos parceiros. A gente não tem recursos suficientes para financiar, como outros países fazem, né, projetos no exterior. Há dificuldades que nós sabemos internas para fiscais que vão ter que ser enfrentadas, mas a tecnologia, a inovação não depende do governo, depende da vontade do setor privado. Então, eu espero que o setor privado possa, sem esperar o apoio ou sem esperar o auxílio de qualquer forma do governo, possa enfrentar esses novos desafios com essas novas tecnologias que estão à disposição. Embaixador,
nós estamos vendo aí no momento muitos artigos, muitas manifestações de comentaristas, jornalistas, acadêmicos e jornalistas de peso, prevendo um grande fracasso, vamos chamar assim, um catastrofismo para o novo governo, né? Um deles, inclusive, escreveu ontem ou anteontem que o Brasil teria perdido a última chance de se tornar uma nação desenvolvida. O senhor vê esse risco? O senhor comunga assim, com essa preocupação tão forte? Olha, a gente tem que dar o benefício da dúvida. O governo não está constituído ainda, tem 5 ministros indicados. Nós não sabemos exatamente qual é o programa do governo nessa eleição. Nem o Bolsonaro, nem o Lula apresentaram qualquer programa de governo. Então, eu sou mais cauteloso e vou esperar para ver. Eu acho que, do ponto de vista da operação do governo, do sucesso do governo, uma coisa, na minha visão, está muito claro, e que talvez responda a sua pergunta. Eu acho que o governo, que vai entrar a partir de 1º de janeiro, vai ser bem-sucedido ou não, dependendo da relação entre o presidente Lula e o PT. O presidente Lula declarou na campanha e depois da vitória que o governo dele iria além do PT, que todo esse movimento de centro, que não foi negociado pelo Lula, foi uma adesão por opção contra a percepção de que haveria uma ameaça à democracia, dependendo do resultado da eleição. Se essa visão de mundo desse centro moderado não for incluído no governo, eu acho que nós corremos um risco grande de o governo ter problemas pela frente. O governo do PT, pela primeira vez, vai ter uma oposição que não teve no passado. O PSDB, que era a oposição, não fazia uma oposição dura como se prenuncia agora. Quer dizer, a oposição bolsonarista ao governo Lula, tanto no Congresso, a partir de 1º de janeiro, né, ou fevereiro, quando começa a sessão parlamentar, quanto nas ruas, vai ser inédita para o governo, e o PT vai ter que enfrentar isso. Antigamente era o PT que ia para a rua, agora é a oposição ao PT que vai para a rua. Então, se o presidente Lula não conseguir navegar e fazer um governo que represente todos esses segmentos que o apoiaram, eu acho que vai haver dificuldades, porque o governo vai ter uma tendência muito forte para os gastos, para fortalecer certos grupos, e a questão fiscal vai ficar muito forte, pode haver influência na política externa também, e aí nós vamos ter uma situação de dificuldade crescente pela oposição. Mas eu sou cauteloso, né? Estou dizendo que nós precisamos ver como é que vai ser a constituição do governo e como é que vai ficar a relação entre o presidente e o partido. Dependendo da composição do governo, com a inclusão ou não desse centro moderado, e a maneira como o presidente lidar com o partido é que vai definir o futuro desse governo. Nessa direção, me parece que o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, deverá ser indicado para o Ministério da Indústria e Comércio. O que o senhor acredita que isso vai acontecer? E se acontecer, o que representará? A gente não sabe, né? Hoje vai ser anunciado uma boa parte do Ministério, vamos esperar para ver
se efetivamente isso vai se efetivar. Eu acho que quem quer que seja o ministro da Indústria e Comércio, a ênfase devia ser a reindustrialização do Brasil. O Ministério da Indústria e Comércio deveria ser o Ministério da Reindustrialização. O foco seria esse. Então, a relação do Ministério com o BNDES vai ser muito importante. O BNDES já está composto, sem o ministro. Vamos ver como vai ser a relação entre o BNDES e o Ministério. Agora, eu acho também que a Apex, a Agência de Promoção das Exportações, não deveria sair do Itamaraty. Deveria ficar no Itamaraty e não ir para o Ministério da Indústria e Comércio, porque o foco deveria ser a reindustrialização e o comércio exterior. A Secretaria de Comércio Exterior está lá, mas a promoção comercial devia continuar a estar no Itamaraty. Vamos ver se o futuro ministro poderá se guiar por essa orientação. Senão, nós vamos ter também, de novo, um bate-cabeça entre o Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Relações Exteriores, o que não será bom para o governo. Muito obrigado, embaixador. Agradecemos muito a sua presença aqui no nosso nome, em nome da nossa audiência, e esperamos tê-lo, eventualmente, mais vezes aqui conosco, porque, até pelo que nós escutamos hoje aqui, não vão faltar oportunidades para que o senhor possa nos ajudar aqui a entender o cenário brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado pelo interesse de vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Bom Natal para vocês e para todos que nos estão escutando e vendo. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.